Apocalipse capítulo 17. Abre lá, hoje nós estamos um pouquinho atrasados. Eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui. Apocalipse 17, já chegamos no capítulo 17. Amigos, enquanto vocês acham aí, eu quero fazer aqui algumas considerações. Este é um capítulo de Apocalipse, eu chamo assim de um capítulo amargo, um capítulo pesado. E eu mesmo vou ter muito cuidado com as palavras, embora algumas palavras eu não vou poder evitar, porque elas são bíblicas e nós vamos ler a Bíblia. Portanto, algumas expressões estão na Bíblia e nós vamos ler como elas estão escritas. Você vai ver que é um texto pesado, especialmente se você entender, e você vai entender de quem a Bíblia está falando, de que poder. Se você compreender, você vai ver como é pesado isto, especialmente porque essa profecia é para os nossos dias. Portanto, vamos bem devagar em alguns aspectos, vamos explicar, mas você vai entender claramente. Se você acompanhou o nosso curso até agora, acompanhou o capítulo 13 que fala da besta, lembra-se? Aquele poder religioso. Se você vem acompanhando o 12, o 13, o 14, chegou no 17, agora a Bíblia rasga o verbo. Agora a Bíblia escancara mesmo e trata de uma maneira que mostra para nós a gravidade deste assunto e a maneira como Deus vai tratar com este poder religioso, ou com esta religião, ou com esta igreja, que Deus considera da maneira como está escrito aqui. Alguém poderia dizer para mim qual é o título do capítulo 17 na sua Bíblia? Como está o título do 17? A grande meretriz. O que é meretriz? Prostituta. Na minha Bíblia já diz a grande prostituta. Nós sabemos que mulher em profecia significa o quê? Igreja, povo de Deus. Portanto, essa grande prostituta aqui, o que ela é? É uma igreja. Eu disse que é pesado. Você imagina a própria Bíblia chamar uma igreja muito conhecida de âmbito mundial, como a gente vem estudando. Isso aqui não estou sacando hoje, né? Quem vem acompanhando o nosso curso sabe. É uma igreja de âmbito universal, mundial. E a Bíblia chama esta igreja de a grande prostituta. E a questão é que existem centenas de milhares ou dezenas de milhões de pessoas sinceras que estão dentro desta igreja. Pessoas sinceras, que não tem nada a ver com isso aqui. Gente que não sabe disso. Mas a obra de Deus é que essas pessoas venham a saber que Deus considera esta igreja uma prostituta. E você vai ver por que aqui. A palavra é muito pesada. Uma prostituta. Portanto, tudo que nós lemos agora, daqui para frente, você já sabe, está se aplicando a uma igreja em especial, cujas características nós já estudamos. Essa igreja vem desde a Idade Média, desde lá do Império Romano. Guarda isso, as características dessa igreja. Então não é uma igreja que nasceu agora, no século passado, há 3 décadas. Não. As características de uma igreja que vem desde o Império Romano. Uma igreja que comandou assassinato de pessoas durante a Idade Média, num movimento chamado a Inquisição. Uma igreja que teve influência e tem influência política no mundo hoje. Uma igreja, segundo a Bíblia, que os reis, os governadores, os presidentes se curvam diante dos seus representantes. Tudo isso se aplica a este poder religioso, que na verdade é mais do que uma igreja, é um poder religioso. E a Bíblia chama de a grande prostituta. Então agora, com isso em mente, vamos ver as características que o capítulo 17 vai dar, e você vai ver se encaixam. Lembrando que essas profecias foram escritas há 2000 anos atrás. E você vê se encaixa hoje. Se a Bíblia acertou ou errou. Vamos ver se encaixa o que a Bíblia vai falar desse poder. Apocalipse 17, verso 1. Diz assim: Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: Vem, mostrar-te-ei a condenação. Olha só, a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas.
Já para desvendar esse verso, olha que está no verso 15. Então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então como é que fica esse verso 1? Verso 1 fica assim: o anjo chamou João em visão e falou: vem aqui, vem, mostrar-te-ei a condenação. Ela será condenada por Deus. A condenação da grande prostituta, esta igreja que está assentada sobre muitas águas. E a própria Bíblia explicou que águas aqui em profecia significam povos, nações. Uma igreja que está assentada sobre as nações, uma igreja de âmbito mundial. Ela está em todos os países há muitos séculos. E Deus disse assim: vem que eu vou te mostrar a condenação desta igreja, que está sobre muitas nações. Ok? Verso 2 diz assim: com ela, com essa igreja, se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Olha só que coisa interessante. Diz que os reis da terra, ou seja, os principais líderes políticos, os governadores dos países, os presidentes, os líderes mundiais, se prostituíram com esta igreja. Significa o quê? Que eles se curvam diante dela. Será que isso se cumpre hoje? Quando o representante máximo desse poder religioso, que eu não vou citar, quando ele visita algum país, será que o presidente da república vai lá na porta do avião recebê-lo? Está aqui na Bíblia. A Bíblia dizendo que seria assim. Olha que profecia. Seria assim. Diz que eles se prostituíram e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O que é o vinho da prostituição dessa prostituta? Veja, por que ela é prostituta? Porque ela adulterou. Como a linguagem aqui é espiritual, não é material, não se trata de adultério carnal, um adultério espiritual. Adulterou com o quê? Com a verdade de Deus. Ela destruiu a verdade. Ela adulterou a verdade, por isso ela é uma prostituta. Ela adulterou com Cristo, a verdade de Cristo. Ora, se ela adulterou a verdade, o vinho que ela serve, o que é? São falsas doutrinas. É este vinho da prostituição que ela serviu para a terra, para as nações, e elas se embebedaram, tomaram. As nações tomaram e assimilaram esta doutrina. O mundo inteiro está contaminado por esta doutrina. Querem ver algumas para mostrar como a coisa é universal? Você conhece alguma igreja ou alguma religião que estabeleça dias feriados? Que diga quando é que é feriado num país? Eu conheço só um poder religioso que estabelece feriados. Você já viu a igreja adventista estabelecer um feriado nacional? Mas esse poder religioso estabelece ou não feriados? Percebe o que é profecia? Os reis da terra se prostituíram, obedecem, se curvam. Ela estabelece, inclusive, o dia que é feriado e o que não é. E as nações são obrigadas a respeitar. Olha a imposição. Olha só. Diz aqui, por que a Bíblia usa a palavra vinho? Interessante, né? Por que essa doutrina é chamada de vinho? O que o vinho faz na cabeça de uma pessoa? Entorpece. A pessoa perde um pouco da razão, da noção das coisas, perde o domínio próprio. Por isso o vinho retira o domínio próprio das pessoas e elas passam a ser comandadas. Por isso que a Bíblia usa a expressão vinho. A falsa doutrina é um vinho que entorpece a nossa mente. E você começa a seguir aquela doutrina como se você estivesse bêbado. E sem condições de rejeitar e de lutar contra aquilo. Há um entorpecimento mental. Por isso que a doutrina aqui é chamada de vinho. Essa prostituta serve um vinho às nações, e as nações ficam entorpecidas e não conseguem lutar contra essa doutrina. Elas assimilam e obedecem, como um bêbado obedece tudo aquilo que você diz para ele. Seguindo, verso 3. Então o anjo me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Se você for ver com calma, tudo isso aqui nós já estudamos.
Besta, 7 cabeças, chifres, já estudamos tudo isso aqui nos capítulos anteriores. O elemento novo que entra aqui é que ele foi levado ao deserto para ver esta mulher. Essa mulher nós sabemos que é uma igreja, foi levado ao deserto. Ora, biblicamente, o deserto, quando você vai lá no santuário, lembra-se no dia da expiação, para onde era levado o bode? Azazel, para onde? Simbolizando quem? O deserto, biblicamente, é lugar de quê? De demônios e de Satanás. Ele foi levado ao deserto, lugar dos demônios e de Satanás, para ver essa igreja montada numa besta escarlate. Quem comanda essa igreja? Satanás. Lá no deserto você não tem Deus. O deserto não é lugar da moradia de Deus. O deserto é o lugar da moradia de Satanás, comandando esta igreja. Vejam quanta coisa séria e importante para nós. Nomes de blasfêmias nós já estudamos aqui quando estudamos o capítulo 13, né? As blasfêmias contra Deus, quer dizer, você se dizer o representante do Filho de Deus na terra. Essa igreja faz isso? Isso é uma blasfêmia. Essa igreja diz que perdoa os pecados? Isso é uma blasfêmia. E tantas outras que nós já estudamos aqui. Essas são as blasfêmias cometidas por esta mulher que está montada na besta escarlate. Verso 4. A mulher, ou seja, essa igreja, olha que coisa impressionante, estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. Olha só quanta coisa. Estava vestida de púrpura e escarlate. A profecia diz a cor da indumentária dos principais representantes, líderes desta igreja. Púrpura e escarlate. Já viram os uniformes dos principais líderes dessa igreja? Confere, púrpura e escarlate. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Até a cor da roupa. Há 2000 anos atrás. Pode olhar lá os principais líderes, onde eles ficam numa cidade, que nós vamos ver aqui para frente. Qual é a cor principal da indumentária? Confere. Diz que estava adornada de ouro e pedras preciosas. É uma igreja muito rica. Confere? É muito rica? Já viram os templos dessa igreja no mundo inteiro como são? Em alguns lugares que eu já visitei, são de ouro puro. Aliás, grande passeio para quem viaja para a Europa e para outros países, às vezes são visitar algumas igrejas. São verdadeiras obras de arte cobertas de ouro. Acertou a profecia? É uma igreja muito rica. Também acertou. E diz aqui mais uma coisa no final do verso. Diz que ela estava cheia da imundície da sua prostituição. Além de tudo, ela enriqueceu, não só de maneira ilícita, que era aceitando doações de fazendas e terras no passado, a troco de quê? Por que as pessoas entregavam as suas propriedades? Para conseguir o quê? Indulgência. O que eram as indulgências? Perdão de pecados. Então eu tenho uma casa, eu ia lá para o representante dessa igreja, entregava a minha casa, ele me dava uma carta dizendo que os meus pecados todos estavam perdoados. E assim essa igreja foi enriquecendo na Idade Média, ficando com a propriedade das pessoas. Por isso hoje é muito rica em propriedades. Na frente do meu escritório, um quarteirão inteiro, o pastor já foi lá, da minha janela dá para ver, um quarteirão inteiro é propriedade desta igreja. Inteiro. Dá para ver da janela. Ali perto da Avenida Paulista. Portanto, tudo isso é adquirido de maneira ilícita. Explorando a fé das pessoas. Como é que a Bíblia chamou isso? De exploração da imundície da sua prostituição. Não sou eu que estou dizendo isso, amigos. Não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia. Está chamando isso de prostituição. Esse tipo de exploração das pessoas. Verso 5 diz assim: na sua testa, preste atenção, hein? Preste atenção nisso aqui. E na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Na sua testa. A testa é o lugar de quê? É a sede do quê aqui na testa? Razão, consciência, aqui na testa. Por que diz que estava escrito na testa dessa igreja? Amigos, guardem uma coisa. Eu disse no início do estudo que há muita gente sincera
frequentando essa igreja. Eu conheço, você também conhece. Gente sincera, gente boa. Gente que não tem nada a ver com isso que nós estamos falando aqui. Gente que está sendo enganada. Gente sincera. Agora, a Bíblia está afirmando que na testa desta mulher, no lugar da razão, da consciência, significa que os seus líderes religiosos têm plena consciência do que nós estamos falando aqui. Seus líderes religiosos têm plena consciência de tudo que nós estamos falando aqui. Isso aqui é o grave. Especialmente o líder maior, sabe tudo isso aqui. Tudo. É grave para você? Gravíssimo, né? Percebe por que Deus trata como prostituição? Porque é muito grave isso aqui. Eles têm consciência plena, está na testa, na razão, na consciência das abominações e da prostituição que eles praticam. E aqui diz mistério, a grande Babilônia, como ela é chamada também, porque ela é a mãe das prostituições. Se ela é mãe, a mãe tem o quê? O que uma mãe tem? Para ser mãe tem que ter filhos, senão não é mãe. Se ela é mãe, tem as filhas. Quem são as filhas da grande prostituta? Todas as igrejas protestantes que seguem doutrinas desta igreja. São as filhas da prostituta. Qual é o sinal da besta? Um dia. Qual é o sinal? O domingo. Todas as igrejas protestantes que guardam o domingo são filhas desta prostituta. Beberam do vinho da prostituição. Estão entendendo? Pesado, não é? Todas as igrejas protestantes que fazem isso são filhas da prostituta. É assim que Deus está. Beberam do vinho. Estão contaminadas pela falsa doutrina. E Deus trata dessa maneira. Filha de prostituta. É para a gente pensar. E aqui chama de mistério. Por quê? Por que João escreveu mistério lá? No tempo de João estava acostumado a ver perseguição de cristão? No tempo de João? Sim ou não? Claro. Pô, desde Jesus. Portanto, isso para ele não era novidade. O que é que ele não estava acostumado a ver? Ele estava acostumado a ver pagão e romano perseguindo e matando cristão. Isso para ele era normal. Agora, uma igreja dita cristã perseguindo cristão e matando, ele falou, isso só pode ser um mistério. Isso é um mistério, não tem explicação. Como para nós hoje, você quando recebe essa mensagem, é ou não é um mistério? Como que Satanás pode usar uma igreja para fazer tudo isso? É um mistério. A grande Babilônia é um mistério. Como isso pode acontecer? Mas eu penso assim, é a maneira mais astuta que ele encontrou de enganar as pessoas. Porque se você for ver o representante maior desta igreja, quem pode falar alguma coisa dele? Uma pessoa que parece ter uma reputação ilibada. Alguém que tem um aspecto de santidade. Pois Satanás exatamente foi este ser que ele usa para enganar as pessoas. Olha o truque dele. Ninguém desconfia. Percebe? Ninguém desconfia. Por isso o truque é forte. E por isso é necessária a palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, como nós saberíamos disso? Diz para mim. Não fosse a Bíblia Sagrada hoje, 2007, não fosse a Bíblia, onde você teria essa informação? Em lugar nenhum, a não ser na palavra de Deus. Por isso a profecia é para a igreja. Nós estudamos no capítulo 1, a profecia de Apocalipse é para a igreja. É para o povo de Deus. Vamos seguir, verso 6. Diz assim: vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Bom, já estudamos, né? A igreja embriagada com o sangue dos santos. Ora, o que ela fez na Inquisição? Matou os fiéis a Deus. Essa igreja estava embriagada com o sangue das pessoas que ela matou na Idade Média. E que continua perseguindo. E vai perseguir no tempo do fim, como nós estamos estudando. Virá agora um grande movimento. Lembra-se? A formação da imagem da besta. A besta com aquela besta de 2 chifres do Apocalipse 13. Lembra-se? A imposição por uma lei da guarda do domingo. Ela vai voltar a usar o seu poder para perseguir. Não terminou não. Verso 7. Outra coisa impressionante.
Diz assim: então o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele está falando: você está admirado, João, desse mistério? Realmente João ficou branco de ver uma igreja conduzindo isso, ficou espantado quando a revelação para ele mostrou uma igreja conduzindo tudo isso. Verso 8 diz assim: a besta que viste era e já não é, e subirá do abismo e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Olha só, aqui parece uma coisa meio confusa: a besta que era, já não é, que virá. Mas, primeira observação, Jesus disse que anuncia as coisas desde agora, para que quando acontecer, vão lembrar? Vocês saibam que eu falei. Muita coisa vai ficar mais clara quando acontecer. Mas, segundo estudos e os principais teólogos que eu consultei, explicam esse verso da seguinte maneira: a besta que era é aquela que comandou desde 538 a 1798. Estão lembrados? O domínio da Roma papal de 538 a 1798. O que aconteceu em 1798? Houve a prisão do representante máximo desse poder lá na França, e ficou preso, e esse poder teve a sua ferida, recebeu uma ferida mortal. A besta que era esse período, já não é, vai de 1798 a 1929, quando esse poder deixou de mandar, deixou de ter influência religiosa. A partir de 1929, Mussolini devolve as terras para esse poder e forma um estado lá dentro da Itália. Eu não vou citar o nome do estado, mas você sabe qual é o estado que está dentro da Itália. Recebeu terras de Mussolini. Aí ela volta a ser, entendeu o verso? A besta que era, já não é, e virá. Pronto. Alguns teólogos explicam assim. Eu acho essa explicação muito interessante, porque bate. Mas de qualquer maneira, isso ficará mais claro no fim do tempo, quando esses fatos serão melhor elucidados. Agora, verso 9 diz assim: aqui é necessário a mente que tem sabedoria. Quando a Bíblia está dizendo isso, ela sempre diz assim: ó, agora para e pensa um pouco. Na linguagem dos jovens, é assim: ó, fica ligado, se liga, vai dar uma dica. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. Pensa um pouco, fica ligado, fica esperto. Aí dá a dica: ó, as 7 cabeças desta besta, dessa mulher, são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Amigos, esta mulher, esta igreja, está assentada, tem a sua sede numa cidade que tem 7 montes ou colinas. Alguém pode me dizer no mundo qual é a cidade que é chamada a cidade das 7 colinas? Roma. Exatamente. Para alguém não pensar que é chute, porque isso é verdade, basta consultar uma enciclopédia. A cidade das 7 colinas é Roma. Mas para alguém não pensar que é chute, eu me dei ao trabalho de descobrir o nome das 7 colinas e trouxe para vocês. Está aqui, ó. 7 montes de Roma são Aventino, Palatino, Quirinal, Viminal, Seole, Gianicolo e Esquilino. Os 7 montes que deram nome à cidade de Roma, a cidade das 7 colinas. E a Bíblia diz: esta mulher está assentada sobre 7 montes. Deu a sede da igreja há 2000 anos atrás. Para quem quiser ler, deu a sede. Para quem quiser ler, aqui a sede, assentada na cidade dos 7 montes, das 7 colinas. Está batendo até agora? A descrição está batendo? Tudo encaixa? Acho que encaixa tudo por enquanto, né? Se você conseguir uma outra igreja que se encaixe nisso tudo aqui, só tem uma. Verso 8. Não, verso 10. São também 7 reis. Engraçado, porque essa profecia, no primeiro plano, ela dá a sede da cidade. Agora, no segundo plano, ela vai dar características da igreja. Ela diz assim: são também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Amigos, tem um monte de livros escritos sobre esse verso aqui. Já li tanta coisa, né, pastor? Talvez seja um dos versos de Apocalipse onde mais se cria doutrina. É isso aqui. Especulação religiosa. Eu acho que a gente não pode trabalhar com especulação. E você não veio aqui
para ficar ouvindo o que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente não pensa. Existem mistérios aqui. O que são? O que esse verso está dizendo? Mas eu vou ficar com o pensamento da maioria dos teólogos que eu li. Vou ficar com a maioria. Eu acho que a maioria tem uma análise mais racional. Alguns chutam umas coisas muito estranhas. Eu prefiro ficar com a maioria que explica esses 7 reis, dizendo que 5 já caíram, um existe e o outro não é chegado. No tempo em que João escreveu isso aqui, está falando 7 reis. Nós estudamos através de Daniel que reis são o que também? Representam poderes, reinos, estados, são poderes. No tempo em que João escreveu o Apocalipse, os únicos poderes que a Bíblia registra claramente, que poderiam ter caído no tempo dele, é Babilônia primeiro, representada pelo leão. Estão lembrados? Lembrados? Segundo, qual é? Na ordem. Medo-Pérsia, representado pelo urso. Terceiro poder registrado na Bíblia, qual foi? Grécia, representada pelo leopardo. Guarda aí, terceiro. No tempo de João já tinham caído? Apocalipse? Já. João está no ano 100. Quarto poder que a Bíblia registra: Roma pagã, Império Romano. Quarto poder. Quinto poder, no tempo de João que havia caído: Roma papal. Estava no tempo. Aí vem o quê? Aí você tem o sexto, que viria a seguir. Ele disse: já existe no tempo aqui da profecia. No tempo da... Desculpa, eu falei uma coisa errada. Não é que no tempo de João já tinha caído Roma papal. Roma papal vem depois. Ele está se referindo ao tempo aqui da profecia. Viria a besta de 2 chifres. Quem é a besta de 2 chifres de Apocalipse 13? Sexto poder. Besta de 2 chifres, amigos. Capítulo 13 já estudamos isso aqui. Capítulo 13 nós não temos 2 bestas. Uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. Quem é que sobe da terra? Estados Unidos, vamos ver. É o sexto poder. E o sétimo, quem é? É a grande confederação do mal que vem agora para a batalha do Armagedon. Eu prefiro entender assim os 7 reis de Apocalipse. Porque as explicações que a gente lê por aí são absurdas. Tem a ver com o nome desses principais que estão dirigindo esta igreja. Eu não vejo nenhuma relação entre uma coisa e outra. Eu prefiro essa explicação aqui, porque fala de poderes. E os poderes claramente são esses, o que a Bíblia registra. Agora, também eu pergunto, isso aqui tem alguma interferência na nossa salvação? Portanto, também não tem muita importância a gente desvendar isso aqui agora. Nenhuma importância. Tá bom? A não ser especulação. Verso 11. A besta que era e já não é o 8º rei. Pertence ao 7 e vai à sua destruição. Isso também é uma explicação aqui que é um pouco cheia de teologia, e eu não gosto muito de teologia, né? Mas aqui é o seguinte: quando o 8º rei, já que está referido que é uma das 7 cabeças, quando o poder papal se unir com o poder dos Estados Unidos, conforme estudamos em Apocalipse 13, quando houver a união para a formação da imagem da besta, então este representa o 8º rei, o 8º poder. Essa é a explicação teológica. Vamos ficar por aqui, porque o resto é muita teologia para nós aqui, não interessa. Verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade, como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Isso aqui claramente, quando você vai lá, nós não temos tempo aqui, mas se você quiser anotar, você pode conferir na sua casa. Quando você vai em Isaías, capítulo 8, dos versos 9 a 15, ou em Apocalipse 16, de versos 13 a 14, ambas as passagens falam de poderes de reis que nos últimos dias serão reunidos para a batalha do Armagedon. Representam esses 10 reis aqui de Apocalipse. Guerrearão o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Apocalipse 16 fala claramente dessa batalha aqui de Armagedon, que Cristo vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Este anjo me disse: as águas que viste, já lemos esse verso, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Verso 16. A besta e os 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta, presta atenção, e a tornarão desolada e nua, comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Para aqui. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Quando fechar a porta do tempo da graça, lembra-se? Reunião para a batalha do Armagedon,
As 7 pragas caem, a porta da graça está fechada quando caem as 7 pragas. A Bíblia está dizendo que esses que estão sendo enganados por esse poder, essas pessoas, e que não aceitaram a mensagem de Deus, não aceitaram. Porque Deus está advertindo hoje essas pessoas que estão na igreja. Está ou não está? Deus está dando oportunidade para essas pessoas. Capítulo 18, que nós vamos estudar sem ser na próxima, na outra, tem um verso 4 no capítulo, que diz assim: sai dela, povo meu. É povo de Deus que está nessa igreja. É gente que vai se salvar, gente. É gente sincera que vai se salvar. Mas o recado de Deus é: sai daí, povo meu. Sai daí. Não é para ficar lá. Essa mensagem está sendo pregada hoje para essas pessoas. Aqueles que não se aceitarem essa mensagem, de acordo com esse verso que eu acabei de ler, diz que eles se tornarão, odiarão a prostituta. Sabe o que vai acontecer? Uma grande revolta e perseguição contra esta igreja. De pessoas que se perderam dentro dela, foram enganadas e vão se revoltar contra os seus líderes. E vão cobrar deles a mentira. A Bíblia está dizendo aqui, vai haver uma grande revolta, um ódio, quando descobrirem tarde demais que não aceitaram a verdade de Deus e estavam enganados, foram teimosos. Gente, não tem bonzinho aqui não, hein? A pessoa que estiver nessa situação aqui, ela não pensa: coitado, foi enganado. Não, Deus pregou, mandou a mensagem, ele ouviu e não aceitou. Não tem desculpa para quem está aqui não. Aqui a Bíblia não está falando desses sinceros que estão lá e vão sair na hora do chamado, ou daqueles que estavam e morreram sem saber de nada. Essas pessoas não têm nada a ver com isso aqui. Quem morreu na ignorância disso aqui não vai responder por isso aqui. Agora, quem está lá dentro, está sendo advertido e continua, vai assumir o risco. Essa advertência é para esses. Se persistirem no erro, vão arcar com as consequências. Por quê? Preferiram ficar com a verdade humana, verdade dos homens, do que com a verdade de Deus. Rasgaram a Bíblia e preferiram ficar com os dogmas ditados por essa igreja. Vão responder por isso. Verso 17, para terminar com 18. Pois Deus lhes pôs no coração o realizarem o intento dele, concordando dar à besta o poder de reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. Portanto, a besta vai reinar para sempre? Não. Recebeu o poder para reinar até que se cumpra a palavra de Deus. Esse tempo está chegando. Vai terminar o reinado da besta. Já. Está no finzinho. Deus deu tempo para esse poder se revelar, mostrar quem ele é. Agora está chegando no fim. E agora, ele chamou o profeta para ver o quê? Lá no verso 1. Vem mostrar-te-ei o quê? A condenação da grande prostituta. Ela vai ser condenada. E verso 18, último verso: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Que cidade é essa? Roma. Amigos, eu falei, a mensagem dessa noite era amarga, né? É uma mensagem que a gente não tem prazer nenhum de pregar, especialmente quando temos visitas, e visitas que muito provavelmente muitos estão nessa igreja ou passaram por ela, que é o meu caso. É o meu caso. Eu também frequentei essa igreja. Então não é uma mensagem agradável, mas ela é necessária. É mensagem de advertência. É uma responsabilidade que Deus colocou nas nossas costas. Advertirmos as pessoas disto aqui. Se as pessoas aí fora não sabem, quem é que tem que contar para elas? Nós. Que outro meio elas terão de saber? Fala para mim. Que outro meio terão de saber se a igreja de Deus não pregar isso? Não tem outro jeito. Então nós temos que falar para eles. Ah, mas vai magoar. Tem jeito e maneira de falar coisa para as pessoas. Pois nós estamos estudando aqui há quase 5 meses. Vocês nunca me viram citar o nome desta igreja. Eu não citei até hoje. Só 2 características, que são tão óbvias que não tem como você não sair daqui sem saber do que eu estou falando. Mas alguém já me ouviu citar aqui o nome dessa igreja? Jamais. Em respeito às pessoas que vêm aqui. Respeito. Agora, as características aqui são tão óbvias que não tem como fugir. Mas que bom que elas sejam óbvias. Que bom. Eu quero encerrar para o pastor orar por nós. Uma história
que eu sempre gostei dessa história, porque ela se aplica a todos nós. Eu acho que não tem nenhum de nós aqui que não tem uma aplicação para nós. O menino juntou um pouquinho de dinheiro, ele queria comprar um cachorrinho, doido para ter um cachorrinho. Aí um dia ele foi lá, sozinho, uma loja estava cheia de cachorrinhos, bonitinhos lá, preços de vários preços os cachorros, e ele, o pouco dinheiro que ele tinha, ele começou a perguntar o preço, todos custavam mais do que ele tinha. E aí o dono da loja mostrando os cachorrinhos, mostrando, até que de repente veio um cachorrinho com um defeito numa perna, ele mancava. Veio andando assim, tortinho. Aí o menino falou assim, eu quero comprar aquele ali. Aí o dono perguntou, quanto você tem no bolso? Ele falou lá o valor, falou, não, com esse dinheiro você pode comprar um cachorro melhor, não precisa comprar um defeituoso. Dá para você comprar esse. Ele falou, não, mas eu quero aquele. Aí o dono, para não se sentir enganando uma criança, falou, não, filho, você não pode levar esse cachorro por esse dinheiro, você pode levar um cachorro direito, que não tenha defeito, você pode comprar um, você não precisa levar esse. E o garoto insistia, não, mas eu quero é aquele, eu vou levar aquele. Aí depois de tanto conversar, o garoto insistiu, o dono falou, bom, se você quer levar, diga aos seus pais que eu não concordei, eu queria te vender outro cachorro, mas eu quero é esse. E enquanto o homem foi preparando o cachorro para entregar para ele, o menino se afastou um pouco do balcão e o dono da loja viu que o garoto tinha uma perna defeituosa, uma perna de ferro. Aí ficou parado olhando para o menino e perguntou, por que você quer levar esse cachorro? Porque ele precisa de alguém que o entenda e que o ame do jeito que ele é. Alguém que o entenda. Sabe, todos nós somos defeituosos porque nós temos pecado. Todos nós. Mas nós temos alguém que nos entende sem ser defeituoso e sem ter pecado. Mas ele andou aqui, ele viveu aqui, na carne humana, como ser humano, sentiu tudo que a gente sente. Não tem uma tentação que você sinta que Cristo não sentiu. Não tem uma. Não tem uma dificuldade que você passe que ele não tenha passado. Foi pobre, miserável, descalço, descamisado, passou fome, frio, não teve nada, não teve onde morar, não teve casa própria, não teve nada. Passou todas as necessidades. Ele conhece as nossas necessidades. Portanto, agora o pastor vai orar para alguém que nos ama do jeito que nós somos e nos entende.